Olá, galera, bom dia. Mais uma vez aqui com vocês, tá? E conforme o combinado, hoje nós vamos falar sobre a nossa aula 4 e 5, tá? Que é referente ao plano de gerenciamento de resíduos da saúde. Galera, olha só. O nosso curso é gestão hospitalar. Nós vimos dentro das nossas aulas que gestão é administração, que todo estabelecimento hospitalar ele tem um gestor e esse gestor delega funções para outros setores, para quê? Para pequenos setores, para quê? Para que esses pequenos setores juntos se unem, né? Se unam e trabalhem em função do estabelecimento hospitalar. Uma das áreas que hoje está mais em evidência e uma das mais exigidas pelos órgãos fiscalizadores, tá? É a área de gerenciamento de saúde. O que nós vamos ver primeiramente, galerinha, em que consiste ou o que é o plano de gerenciamento de resíduos de serviço de saúde. Galera, o que são resíduos? Lixos, sobras, tá? Dentre outras nomenclaturas aí que a gente pode dar, voltados ao serviço de saúde. É todo aquele resíduo que o hospital produz diariamente. Esses resíduos, eles não podem ser jogados, descartados ou colocado num saco de lixo comum e mandar pela coleta comum, não. Tem todo um plano de gerenciamento de todos esses resíduos que são produzidos no hospital, a fim de quê, gente? A fim de fazer com que as pessoas que manuseiam ou que tenham contato com aqueles serviços, eles tenham segurança no manuseio, segurança na coleta, sabe qual é o tipo de resíduo que ele está trabalhando. Quando esse resíduo chega na etapa final dele, ele seja depositado em um lugar onde não vai agredir o meio ambiente, pessoas que moram perto, não sofrerão com aqueles resíduos, tá, gente? Então, plano de gerenciamento de resíduo é isso, são todas as atividades técnicas e administrativas que são utilizadas desde a coleta, desde o manuseio, desde a separação até a disposição final de todos os resíduos que são produzidos dentro de um estabelecimento hospitalar. Beleza, gente? E qual é o objetivo? Qual é o principal objetivo desse plano de gerenciamento? É garantir a segurança. Segurança de quem, galera? De todos aqueles que, porventura, possam vir a ter contato com esse lixo, tá? Principalmente para aquelas pessoas que trabalham dentro do hospital, né? Que são vocês técnicos em radiologia, os técnicos em enfermagem, os médicos, os enfermeiros, né? Que trabalham dentro desse ambiente e as pessoas que fazem a coleta desse lixo, tá? No intuito de quê, gente? De controlar a infecção hospitalar, acidentes ocupacionais. O que são acidentes ocupacionais? É uma pessoa que vai manusear esse lixo, que a função dele dentro do hospital é manusear esse lixo e ele pode vir a se machucar, tá? Um outro ponto, um outro objetivo bastante interessante é a questão do meio ambiente, é a proteção do meio ambiente. A gente vai ver que é muito lixo contaminado, né? É muita coisa contaminada, então a gente vai ver que a preocupação com o meio ambiente ela é 100% pertinente, ok? Um outro objetivo aí que a gente pode destacar é a redução, né, da quantidade desses resíduos contaminados e estimular aí a reciclagem dos lixos comuns, porque quanto menos lixo comum a gente tiver, melhor para o meio ambiente. Então,
Programa de gerenciamento de resíduos nada mais é, gente, do que as estratégias utilizadas pelo estabelecimento hospitalar, as estratégias ou as atividades executadas, tá? A fim de quê? De proteger todas as pessoas que estiver contato com esse ambiente hospitalar, que tiver contato com esse lixo. Podendo ser um profissional que trabalha na área, podendo ser um paciente, ou podendo mesmo ser a pessoa que faz a coleta desses resíduos. Ok, galera? Dentro disso, essas medidas, essas ações foram pautadas em 3 resoluções, ou mais especificamente, em 2 resoluções e uma lei, tá? A primeira resolução que nós temos aí é uma RDC da Anvisa, de número 306 do ano de 2004. Ela diz o quê? O que diz essa RDC? Qual é o foco, né, dessa RDC? As normas para o manuseio e o manejo desses resíduos, evitando o acidente e preservando a saúde de todos, que é o que eu já falei para vocês, né? Que o intuito manusear de forma correta para que preserve todos, desde uma pessoa que vai utilizar o serviço até de uma pessoa que trabalha lá, sendo uma pessoa técnica, que pode ser um técnico de radiologia ou de enfermagem ou um médico, mas também que seja a pessoa que trabalhe diretamente com esses resíduos, tá, gente? A segunda resolução aí vem da CONAMA. Em que consiste a CONAMA? A CONAMA é o Conselho Nacional do Meio Ambiente. Por meio da resolução 358 de 2005, a CONAMA se preocupou diretamente, galera, com o destino final desses resíduos. Bem, se os estabelecimentos hospitalares, eles trabalham diretamente posso dizer para vocês assim, com resíduos contaminados ou contaminantes, como assim eles vão colocar em qualquer lugar? Então, por meio dessa resolução da CONAMA, né, que dispõe o que pra gente aí? Ela dispõe o destino final desses resíduos, a fim de evitar danos ao meio ambiente. Bem, galera, a primeira resolução da Anvisa aí de número 306 do ano de 2004, falou pra gente sobre as normas de manuseio e preservação da saúde de todos. Já a segunda, que veio por meio da CONAMA, de número 358/2005, ela já se preocupou com o meio ambiente. A primeira se preocupou com as pessoas. A segunda vai se preocupar diretamente com o meio ambiente. A terceira, galera, é a Lei 4352 de junho de 2009. O que é essa lei? Em que consiste essa lei? Ela consiste no tratamento e a disposição final desses resíduos, tá, gente? Desses resíduos de saúde. O que é isso, gente? Tratar alguns resíduos que são tratáveis, né? Até a disposição final desses resíduos. Então, gente, fazendo aí uma junção de tudo que eu falei para vocês até agora, eu falei para vocês o seguinte, que gestão é o ato de administrar. Administrar o quê? Um ambiente hospitalar, que é a finalidade do nosso curso. É aonde nós vamos atuar como profissionais. Dentro dessa gestão, tá? Existe uma parte que cuida especificamente de todo o lixo que é produzido dentro do ambiente hospitalar. Esse lixo que é produzido
dentro do ambiente hospitalar, ele é trabalhado, ele é controlado, ele é gerenciado por meio desse plano de resíduos que a gente chama ele de PGRSS. Qual é a finalidade desse plano? É evitar danos. Evitar danos a quem? Aos usuários dos serviços, aos profissionais que atuam na área, os profissionais de modo geral, e uma parte primordial aí também é a questão do meio ambiente, é a disposição final desses resíduos, ok, gente? Tais ações apresentadas no plano de gerenciamento de resíduos, ela é pautada em 3 resoluções, né? Uma da Anvisa, uma da CONAM. A Anvisa, a preocupação dela é com as pessoas, né? É a preocupação com o público em geral que utilizam o serviço, é a saúde pública, né? Já a CONAMA se preocupa com o meio ambiente, a disposição final desses resíduos, e a Lei 43.052, que já cuida da parte do tratamento, ela é mais ampla, né? Do tratamento até a disposição final dos resíduos produzidos no ambiente hospitalar, beleza, galera? Dando sequência aí às nossas aulas, à nossa aula, eu quero trazer para vocês aí, para ficar claro também, o que é resíduos do serviço de saúde. São todos os resíduos, né, galera, que são resultantes de atividades exercidas dentro do estabelecimento. Nós estamos falando de um hospital, né, de um estabelecimento hospitalar. Então, eu estou falando de lixos que podem estar contaminados. E dentro disso, os órgãos fiscalizadores exigem o quê? Exige que haja um processo diferenciado no manejo desses resíduos, desde a sua coleta até a disposição final. Beleza, gente? Dentro disso, galera, eu preciso que vocês prestem bastante atenção agora, porque é muito claro essa classificação, mas eu vou tentar explicar para vocês da forma mais tranquila possível, para vocês entenderem como que foi feita a classificação desses resíduos, tá, gente? Desses resíduos hospitalares. Qual é a finalidade dela? A finalidade dela é quando as pessoas que trabalham no manuseio desses resíduos, ao olhar, né, para aquele saco de lixo, ele consiga identificar qual é o tipo de resíduo que tem ali dentro, tá? É claro, gente, que isso aí a gente vai aprender com o tempo, a gente não vai conseguir decorar tudo isso agora, né? A gente vai entender o que é cada grupo, a gente vai conceituar cada grupo, mas essa prática de você olhar para a cor de um saco de lixo, para você olhar para um depositante desses resíduos e identificar o tipo de resíduo que você tem ali, é só quando você tiver um contato direto com eles que vocês vão conseguir, por meio dessas nomenclaturas, identificar com mais facilidade cada um desses resíduos, ok? Então, vamos lá, gente. Classificação dos resíduos do serviço de saúde. A resolução da Anvisa de número 306/2004 dispõe primordialmente do manuseio para a preservação da saúde. Diante disso, ela classifica os resíduos hospitalares em primeiro grupo aí, galera, grupo A, biológicos ou infectantes. Então, dentro da classificação da Anvisa, ela classificou para que a identificação ficasse mais clara, ela identificou o grupo A, contendo dentro do saco de lixo, vamos dizer assim, do saco de lixo do grupo A,
resíduos biológicos e ou infectantes. Beleza, gente? Já o grupo B são as substâncias químicas. O grupo C são rejeitos ou resíduos radioativos, que são aqueles que vocês terão contatos direto, tá? O grupo D são resíduos comuns semelhantes aos resíduos domiciliares, né, gente? A gente pode dizer um pedaço de papel, um papel higiênico, um absorvente, uma fralda, dentre outras coisas, tá? E por último, galera, o grupo E, que é o grupo classificado dos pérfuro-cortante, tá, gente? Ou escarificantes, que são materiais pontiagudos ou pontudos, que a pessoa no manuseio pode acabar se cortando, se furando, né? E pode ser que esteja contaminado, que foi utilizado em algum paciente que tem alguma patologia que faz com que a pessoa que foi ali, que pegou, que se cortou, venha se contaminar, tá, galera? Então, dentro da classificação dos resíduos de saúde, a Anvisa classificou em grupo A, grupo B, grupo C, grupo D e grupo E. Sendo o grupo A biológicos e infectantes, sendo o grupo B substâncias químicas, sendo o grupo C radioativos, aqueles que vocês terão mais contato, sendo o grupo D o lixo comum, que é produzido, que é semelhante ao que é produzido nas nossas residências, e por último o grupo E, que são de materiais pérfuro-cortantes ou escarificantes, que a gente chama de pontiagudos ou pontudos. Beleza, galera? A única dificuldade que tem aí é porque o grupo A, ele se subdivide, porque dentro de um ambiente hospitalar, a quantidade maior de resíduos é do grupo A. Então, houve a necessidade de fazer uma subdivisão desse grupo, tá, gente? Então, olha só, o grupo A, ele se divide em A1, A2, A3, A4 e A5. Em que consiste o grupo A1? São resíduos contaminados ou suspeitos de estarem. Exemplo, culturas e estoques de micro-organismos, vacinas vencidas, sangues e líquidos corpóreos, como suor, lágrima, saliva, vômitos, entre outros que eu posso apresentar para vocês, ok? Só para explicar para vocês aí um pouquinho sobre essa parte de culturas e estoques de micro-organismos. Galera, o que acontece? Quando nós estamos com alguma patologia, vamos supor, eu tô com uma dermatite atópica. O que é uma dermatite atópica? Eu tô com uma coceira na minha pele, né? Só que o médico não sabe o que é, ela não sabe qual é o micro-organismo que está causando aquela coceira na minha pele ou aquela dermatite atópica na minha pele. Então, o que eles fazem? Eles raspam, né, em cima da sua dermatite ou da sua cultura e manda para o laboratório. Quando chega no laboratório, essa raspagem, né, essas raspinhas que foi feita da coceirinha, é colocada no meio de cultura. No meio de cultura com o intuito de quê, gente? De descobrir qual é o micro-organismo que está fazendo com que a sua pele tenha uma dermatite. No intuito de quê? De passar para você o medicamento correto. Beleza, gente? Já a A2, né? Os resíduos do grupo A2 são carcaças e peças anatômicas de animais. Qual é o intuito disso aí, gente? Olha só.
Nós estamos passando por meio de um coronavírus, né? A gente está passando, hoje, o mundo está passando por uma pandemia. E a gente precisa descobrir, nós vamos estar mais tranquilos, né? Uma vez que a gente saiba de fato qual é a vacina que vai combater o coronavírus, certo, gente? No Brasil, por exemplo, é proibido testes em humanos. Então, o que eles fazem? Eles pegam animais, levam para o laboratório, né? E vão fazendo experimentos e estudos com esses animais, a fim de quê? De inocular micro-organismos. O que eu faço? Eu injeto uma quantidade de micro-organismo dentro de um animal e vejo como ele reage, tá? Já foi comprovado cientificamente que alguns animais têm um sistema nervoso muito parecido com os humanos. Então, é comum a prática de quê, gente? De experimentos em animais, tá? Então, aquilo que sobra dos animais, as carcaças, né? Algumas peças, membros, vísceras, né? Toda essa sobra desses animais que morrem, né, por meio desse estudo, é pertencente aos resíduos do grupo A2. Beleza, galera? Então, o grupo A2 envolve o quê? Carcaça e vísceras de animais que são utilizados em estudos, em pesquisas, em experimentos, etc, etc. Beleza, gente? Passando aí para o grupo A3, nós temos peça do corpo humano. Por exemplo, eu tenho um paciente diabético que precisou amputar o pé, né? Tá no grupo A, mas o grupo A3, então é uma peça anatômica. Eu tenho uma paciente que a gente fez, ela perdeu o bebê, aconteceu dela ter um aborto, né, gente? Se ela teve um aborto, dependendo da idade gestacional dela, já tem um feto e um fetinho ali, né, até bem constituído, né, galera? Então, esse feto, que é consequência de um aborto, também é armazenado no grupo A3. Então, o grupo A3 é de peças anatômicas, por exemplo, um braço, uma perna, um pé, uma mão ou fetos, né, gente? Tem todo um estabelecimento aí de normas para que esse feto seja depositado, tá? Tem que ter o tamanho correto, tem que ter as semanas corretas, tá, gente? Para que seja depositado como resíduo, porque senão tem que, dependendo da idade gestacional, ele tem que ser tratado como uma pessoa e tem que fazer o sepultamento normal como de qualquer outra pessoa, tá, gente? Por isso que tem todo um parâmetro aí para se considerar o feto, né, como um resíduo do grupo A3, beleza, gente? No grupo A4, nós temos o que aí, galera? Restos de materiais que contêm sangue e outros líquidos corpóreos. Os líquidos corpóreos, eu acredito que eu já tenha falado para vocês, mas eu vou explicar novamente o que é. Os líquidos corpóreos são fezes, urinas, secreções, tá, gente? Os materiais que podem conter sangue, sonda, catéter, entre outros aí, que é respectivo do grupo 4. Tá, galera? Já o grupo 5 é de órgãos e tecidos humanos. Aí eu já estou falando de órgão ou de um tecido. Por exemplo, eu tenho uma paciente que fez
uma retirada do útero, né? Que eu não tô lembrado agora para vocês o nome específico, né? Mas ela fez uma retirada do útero. Então, aquele útero que é retirado, a gente considera ele um órgão, né, galera? Ou um tecido, por exemplo, eu tive que pegar um tecido para fazer uma biópsia para ver se aquele tecido é cancerígeno ou não, né, gente? Eu fiz a biópsia, peguei a amostra que eu precisava, eu dispenso o restante, tá? No grupo 5 também pertencem os materiais pérfuro-cortante, que são as agulhas, os bisturis, entre outros, tá, gente? Então, eu vou só repetir para vocês. O grupo A, ele é constituído por resíduos biológicos e infectantes. O grupo A, ele se subdivide em A1, que a gente pode dizer que são os meios de cultura que tem micro-organismos, sangues e líquidos corpóreos, tá, gente? Como suor, lágrima, vômito. O 2 são restos de animais que são utilizados em estudos ou experimentos a fim de quê, gente? De estudar ali uma vacina, um medicamento ou um tratamento para uma pessoa, tá? Ou para um grupo de pessoas, beleza? O número 3 são peças do corpo, por exemplo, uma mão, um pé, uma perna, tá? E o feto também. Mas para ser o feto, para ser considerado um resíduo, tem toda algumas determinações que aí vocês vão ver no slide de vocês, tá, galerinha? E o A5 são órgãos, por exemplo, o útero retirado de uma paciente, tá? E materiais pérfuro-cortantes, como agulha, bisturi, entre outros. Beleza, gente? Saindo aí do grupo A, nós vamos para o grupo B. O grupo B é constituído por substâncias químicas, líquidos, inflamáveis, corrosivos ou tóxicos. São resíduos de processadores de imagem, resíduos de exames de análises clínicas, medicamentos vencidos, entre outros. Gente, olha só. Quando a máquina de vocês estiver processando uma imagem, tá, gente? Algumas máquinas, ela produz um líquido. Esse líquido, ele pode ser corrosivo ou tóxico, tá, gente? Quando a gente faz exames de análises clínicas, quando a gente vai fazer por exemplo, a gente vai fazer um hemograma ou um leucograma, que é aqueles exames que médicos passam corriqueiramente para os seus pacientes, tá? Usa-se alguns líquidos, né, para fazer essas análises aí. Dentro disso, esses líquidos que sobram, né, esses líquidos que sobram, eles podem ser corrosivos, eles podem ser... Corrosivos não, tá, gente? Eles podem ser tóxicos, tá, galera? E os medicamentos vencidos. Por exemplo, eu sou farmacêutica, venceu o medicamento na minha drogaria. Eu jamais posso pegar o medicamento que venceu na minha drogaria e dispensar em qualquer lugar. A minha drogaria, ela também tem um plano de gerenciamento de resíduos. Não é como de um hospital, mas eu tenho que gerenciar todo o resíduo de dentro da minha loja. Por quê? Porque lá eu tenho um pérfuro cortante, eu tenho um medicamento que pode vir a vencer, tá? E todo lixo que eu produzo, todo resíduo que eu produzo dentro da minha drogaria, ele também cai nessas classificações aqui. Não de uma forma tão enfatizada como a de vocês, porque as atividades executadas são diferentes, mas a gente também classifica o nosso resíduo dessa forma, ok, gente? Então, o grupo B é de líquidos inflamáveis, corrosivas e tóxicas, que a gente chama de substâncias químicas. Pode ser de resíduos processados de imagem, resíduos de exames de análises clínicas, medicamentos vencidos, entre outros. Ok, gente?
Dando sequência aí, nós temos o grupo C. Ô, grupo C, vocês vão trabalhar com o grupo C, hein, galera? Nós temos aí o grupo C. Em que consiste o grupo C? São os radioativos, né, gente? São os resíduos que contêm radinuclídeos. Vocês devem saber desse nominho aí mais do que eu. Quando esses resíduos contêm radinuclídeos, eu posso dizer que ele contém radiações. Se contém radiações em uma quantidade superior ao permitido, pode trazer dano às pessoas que manusearem esse lixo, tá, gente? Ou ao meio ambiente. Então, esse lixo aí radioativo, ele é um dos mais prejudiciais, tanto às pessoas que manuseiam, né, quanto ao meio ambiente. Então, a gente viu em algumas legislações de vocês, né, dentro de alguma da explicação da aula 1, 2 e 3, que existe toda uma forma de manuseio aí com o material que vocês vão trabalhar, a fim de quê, gente? A fim de evitar que vocês causem dano à saúde de vocês e a fim de evitar que cause dano à saúde do seu paciente, tá? Então, o grupo C é composto pelos radioativos, resíduos que contêm radiações, né? Que podem ser provenientes da medicina nuclear ou da radioterapia, ok, gente? Passando para frente aí, eu tenho o grupo D, que são os lixos comuns, que é equiparado aos resíduos domiciliares, papel higiênico, absorvente, fralda descartável, restos de alimento, etc, etc, ok? E o grupo E, que são de materiais e pérfuro cortante. Gente, vocês percebem que o plano de gerenciamento de resíduos é para quê? É para evitar mesmo que se haja um acidente, né, com um manuseio ali daqueles resíduos, né? Ele é todo cheio de determinações, todo cheio de agrupamentos, a fim de quê? De evitar que a gente tenha algum dano com esses resíduos, né, galera? Dentro disso, além dessas classificações por grupo, há uma identificação. Foi estabelecido também pela Anvisa, né, e pelos outros lá, pela CONAMA, que houvesse o quê? Uma identificação desses resíduos, tá, gente? Essas medidas favorecem o reconhecimento dos resíduos contidos nos sacos e recipientes, informando o correto manuseio. Essa identificação é feita por meio da cor e dos símbolos. Galera, nós estávamos falando de grupo. Agora, além dos grupos, nós vamos identificar esses resíduos. Por quê? A preocupação do nosso plano aqui não é desde a produção, a coleta, o manuseio, até a disposição final? Ótimo. Então, a primeira coisa que eu preciso fazer é identificar os grupos. Fazer cada grupo. Cada resíduo pertence a um grupo. Agora, eu vou saber identificar cada grupo. E para mim saber identificar cada grupo, foi utilizado uma identificação por meio da cor e dos símbolos. Então, vamos lá, gente. O grupo A, ele é composto por resíduos biológicos e ou infectantes. No grupo A, nós temos aí um símbolo, né? Um símbolo, não consigo identificar esse símbolo para vocês, mas com o tempo a gente vai, só de vocês olharem, vocês vão saber que esse símbolo aí está caracterizando que ali tem alguma substância infectante, tá, galera? Os resíduos do grupo A,
como eu já falei para vocês, são substâncias infectantes que são depositadas em saco branco leitoso. Porém, galera, há uma observação quando eu falo de substâncias infectantes depositadas em um saco branco leitoso. O que acontece? Todos os biológicos e infectantes, todos, galera, todos os biológicos e infectantes vão vir com esse símbolo, vão vir com esse nominho escrito lixo infectante, tá? E vão vir em saco leitoso. Porém, há uma observação. Na ala cirúrgica, os sacos não são brancos. Na ala cirúrgica, os sacos vêm com esse símbolo escrito lixo infectante, porém os sacos são vermelhos. Vou explicar de novo. O grupo A é composto por substâncias infectantes. Todas as substâncias infectantes ou pertencentes ao grupo A, elas vão ser depositadas em um saco branco leitoso, que vai vir com esse símbolo que tá aí bem caracterizado no slide de vocês, mas eu não consigo precisar para vocês com que ele parece, tá, gente? Escrito líquido infectante. Porém, há uma observação. Os resíduos biológicos infectantes da ala cirúrgica não vêm em saco da cor branca, vem em saco da cor vermelha. Beleza, galera? Já o grupo B, ele é classificado como substâncias químicas, tá, gente? Esse daí a gente consegue caracterizar muito bem, né? Um símbolo de risco, que é mais popularmente conhecido como caveira, né? Que pode dizer pra gente que ali tem alguma substância química ou uma substância tóxica, tá? Geralmente, os sacos utilizados no grupo B são da cor vermelha, vem com esse símbolo de identificação, tá, gente? E vem escrito resíduos químicos. Porém, no grupo B, nós também temos uma objeção. No grupo B, os resíduos do grupo B, quando é utilizado, quando eles são produzidos na ala de quimioterapia ou de pacientes que têm câncer, tá, gente? Ele não é vermelho, ele é da cor laranja. Vou explicar novamente o grupo B. O grupo B, ele consiste em substâncias químicas, tá, gente? Vem com símbolo de risco, que eu acredito que todo mundo aqui conhece, né? Porque passou já até no Chaves, esse símbolo aí, que é um símbolo da caveira, que vai mostrar para mim que ali tem alguma substância química ou uma substância tóxica. A cor do saco utilizada é vermelha e vem escrito resíduos químicos. Porém, há uma objeção. Na quimioterapia, a cor do saco é laranja. Beleza, gente? Passando para frente, chegando aí no grupo que vocês vão trabalhar, que é o grupo dos radioativos, nós temos um símbolo que é internacional, que identifica para a gente ali que há a presença de radiação naquele lixo, tá, gente? Que nós estamos manuseando, né, um material radioativo. E esse símbolo vem prescrito também, tá? Na partezinha de baixo, vem identificando que há ali, dentro daquele lixo, um material radioativo, ok, gente? Para os materiais do grupo C, para os resíduos do grupo C,
além dos materiais aí que podem ser depositados no saco, geralmente pode ser um saco de cor amarela, utiliza-se também as bombonas. O que são as bombonas? São os tambores, a gente conhece mais popularmente como tambor, né? E eu acredito aí pelo andar da carruagem, da saúde, né, que cada dia eles estão mais exigentes, que os vírus estão se tornando cada vez mais fortes, né, os micro-organismos estão se tornando cada vez mais fortes. Daqui uns dias, os resíduos do grupo C, que são os radioativos, eles não vão mais poder ser depositados em sacos, tá, gente? A sua grande maioria, ou já se usa hoje em dia, né? A sua grande maioria dos resíduos do grupo C, todos já são depositados em bombonas, tá, gente? Que é mais popularmente conhecido como tambores. Beleza, gente? Já do grupo D, que são os resíduos comuns, né, gente? Vem o símbolo da reciclagem. O intuito de quê, gente? De estimular a reciclagem e a utilização, né? Um dos temas dos trabalhos estipulados que nós estipulamos em sala aí foi a sustentabilidade. A sustentabilidade, ela está diretamente ligada à reciclagem e reutilização. Então, esse grupo D aí, ele é bem interessante, tá, galera? É um grupo que é acondicionado em um saco branco também, ou em um saco preto, tá? E vem com esse símbolo aí de reciclagem ou reutilização. Por quê? Porque na hora da deposição final dele, que ele chega ali na parte final, ele pode ser, ao invés dele ser depositado em um aterro sanitário, ele vai para reciclagem. Então, o destino dos resíduos do grupo D, ele é diferente dos demais grupos, porque ele pode ser reciclado ou reutilizado, tá, gente? Já o grupo E é o símbolo que fala sobre que identifica substâncias infectantes, tá, galera? É os perfuro-cortantes, né? Ou escarificantes, pontudos ou pontiagudos. Bem, galera, quando eu falo do grupo E aí, para deposição, como eu utilizo, que são materiais que podem furar, que pode rasgar o saco e tal, existe uma diferença aí para deposição de resíduos perfuro-cortantes. Eles falam o quê? Uma substância rígida, uma substância rígida não, gente, um recipiente rígido e com tampa. Eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ver um descarpaque, né? Um descarpaque, como é que ele é? Ele tem um saco, ele é uma caixa, você monta essa caixa e dentro dessa caixa nós temos o quê? Um saco, né? E fica só uma aberturazinha pequenininha para você depositar esse pérfuro cortante, tá, gente? Dentro disso, os profissionais da saúde já sabem que aquilo ali é um pérfuro cortante ou um objeto pontiagudo que pode machucar alguém e faz a deposição direta no descarpaque. Então, tanto o grupo C quanto o grupo E é exigido que os recipientes onde são depositados esses resíduos tenham uma rigidez maior do que a dos outros grupos. A do grupo C, porque por conta da radiação, né, gente, que são os radioativos, e do grupo E, por ser materiais que podem machucar as pessoas na hora do manuseio, tá? O grupo E vem também com símbolo, dizendo que ali dentro tem um resíduo pérfuro cortante, tá, gente?
e também fala, alguns vêm identificado que tem uma substância infectante, tá? Uns vêm como infectante e pérfuro cortante juntos, ou vem somente com pérfuro cortante. Beleza, gente? Esse primeiro tópico da gente aí foi feita a identificação, a utilização de sacos ou de recipientes depositores com a finalidade de quê, gente? De haver uma identificação, ok, galera? Depois que nós identificamos, primeiramente nós separamos, né? Separamos em grupo A, grupo B, grupo C, grupo D e grupo E. O grupo A nós subdividimos em grupo A1, A2, A3, A4 e A5. Primeiro nós dividimos esses resíduos com a finalidade de quê? De segurança, tanto para aquelas pessoas que podem ter contato, pessoas do ambiente hospitalar, quanto para as pessoas que vão pegar aquele resíduo para poder descartar e descartar de uma forma correta. Beleza, gente? Depois dessa classificação em grupo, nós temos a identificação. Dentro da identificação é utilizado o quê? Símbolos, né, gente? Símbolos e cores. Cores para quê? Para a gente identificar. Como eu disse para vocês, vocês vão bater o olho num saco, ou no recipiente, né, numa bambona, num tambor, ou na caixa, no descarpaque que eu tô falando para vocês, explicando para vocês, vocês vão olhar e com o tempo de experiência de vocês ali no estabelecimento hospitalar, vocês vão olhar e vão dizer exatamente, vão saber exatamente o tipo de resíduos que eu tenho ali dentro, beleza, gente? Saindo da parte da identificação aí, nós temos as etapas do manejo, né? Dentro dos slides de vocês aí, tem as etapas do manejo. A primeira etapa do manejo aí, gente, manejo é a mesma coisa que manuseio, né, gente? A primeira etapa do manejo aí, gente, é a segregação. O que é segregação? É a separação. Separação de grupo A, separação de grupo B, grupo C, grupo D e grupo E. Ótimo. Então, o manejo, né, o manuseio desses resíduos, a primeira etapa dele é feita por meio da segregação ou separação. Essa segregação é feita na hora que ele é produzido, de acordo com as suas características. Beleza, gente? O segundo ponto do manejo aí é o acondicionamento. O que é o acondicionamento? É o ato de embalar, né? Como que vai ficar embalado esses resíduos, né, galera? Após os resíduos serem separados, eles são o quê? Embalados ou acondicionados. E esse acondicionamento deve ocorrer da forma certa. Por exemplo, o líquido infectante, né, um biológico infectante, no saco branco. Um pérfuro cortante numa caixa, que eu disse para vocês que é essa caixinha que tá bem aí no slide de vocês, que a gente chama ela de descapaque. O lixo comum em um saco preto, tá? Então, aí, dentro das orientações que eu passei para vocês aí, dentro das orientações de identificação, o acondicionamento deve ser feito cada um dentro do saco com símbolo de cada resíduo, tá, gente? Saindo do acondicionamento aí, nós temos o tratamento. O que é o tratamento, gente? É modificar as características dos resíduos, a fim de quê? De eliminar riscos que podem surgir, tá, galera? Evitando contaminação tanto das pessoas que fazem o trabalho,
ou até mesmo de causar danos ao meio ambiente, tá, gente? Então, tem alguns resíduos que podem ser tratados. Esses resíduos que podem ser tratados, eles são tratados antes do transporte, a fim de quê, gente? De evitar contaminação. É nesse momento aqui em que os resíduos do grupo D, que são acondicionados em saco preto, são separados para reciclagem. É nesse momento aqui em que o grupo D é separado dos demais grupos. Beleza, gente? Aí no slide de vocês tem uma figura que é bem interessante. Aí tem A, B, C, D e E, tá? Tem a questão da segregação, do acondicionamento e da identificação. Deem uma olhadinha nesse slide aí, que tem um quadrozinho, né? Que tem escrito como título assim, segregação, acondicionamento e identificação, tá, galera? Que aí vocês vão ver por meio de uma figura, é o slide 36, tá? Vocês vão ver por meio de uma figura tudo isso que a gente está falando, né? A união de tudo isso que eu falei até agora para vocês. Segregação, acondicionamento e, por fim... Só um minutinho, gente. E, por fim, a identificação. Beleza, gente? No slide 36, ok? Em seguida, nós temos o transporte. Transporte interno. Gente, quando eu falo de transporte de resíduos, eu tenho tanto o transporte interno, que é feito dentro do estabelecimento hospitalar, quanto do transporte externo, que é feito fora do ambiente hospitalar. Quando eu falo de translado, quando eu falo de transporte, eu estou falando de translado do lugar onde ele foi produzido, que ele é levado para um lugar dentro do hospital, onde ele vai ficar armazenado de forma temporária. Esse local de armazenamento temporário dentro do hospital, eu não sei se vocês já ouviram falar, mas tem o nome de expurgo, tá, galera? Então, no expurgo, o expurgo é o lugar de dentro do hospital que abriga temporariamente todos os resíduos produzidos dentro do hospital ou dentro do estabelecimento hospitalar. Mas esses resíduos, quando eles chegam no expurgo, tá, galera? Ele já tem que ter passado por toda aquela parte de separação, de acondicionamento e de identificação. As pessoas que pegam esses resíduos aonde ele foi produzido e leva para o expurgo, quando eles levam para o expurgo, tem toda é utilizado todo um mecanismo aí nesse transporte, tanto para o grupo A, para o grupo B, para o grupo C, para o grupo D, né? E para a própria segurança dessas pessoas que fazem esse manuseio, que a gente vê o quanto o plano de gerenciamento de resíduos, ele é importante, tá, galera? Porque a gente vai garantir a segurança também e principalmente das pessoas que manuseiam diretamente, né, esses resíduos, tá, gente? Quando eu falo de armazenamento externo, como está aí no slide de vocês, é quando tá próximo dos coletores desses resíduos vir buscar. Então, o que eu faço? Eu tiro ele do expurgo, que eu chamo de armazenamento temporário, né, gente? E levo ele para o armazenamento externo, tá? Lembrando que essa área, ela abriga esses resíduos de forma temporária também, tá?
As pessoas que podem trafegar por essa área é somente as pessoas que fazem o transporte, né, desses resíduos, né? Essa área ela é identificada e facilitada para os veículos dos coletores, né? Existem empresas especializadas, o carro de transporte é semelhante a esses carros de lixo que passam aí nas ruas, que eu acredito que vocês já tenham visto. É semelhante, o carro, tá, gente? Só que existem empresas especializadas nesse tipo de resíduo, tá? A gente está falando de lixo, mas a gente está falando de lixo infectante, que pode trazer dano às pessoas, né? Agredindo a saúde pública como o meio ambiente, ok? Então, como eu já falei para vocês, quando os resíduos eles saem da parte interna e vai para a parte externa, né? A parte externa ela é própria, né? Para aqueles resíduos que vão ficar ali temporariamente. Quem pode trafegar por essa área é somente as pessoas que trabalham com esse gerenciamento desses resíduos, tá, galera? E essa área é de fácil acesso aos veículos que fazem a coleta desses resíduos, beleza, gente? Bem, o transporte consiste em quê, gente? Da retirada, né, da coleta desses resíduos do hospital, né, até a unidade de tratamento. É a remoção dos resíduos do estabelecimento hospitalar até a unidade de tratamento ou até a disposição final, né, gente? Visando sempre a integridade dos trabalhadores, da população e do meio ambiente. Beleza, gente? Dentro desse manejo, tá aí no template de vocês também, esse manejo feito pelos profissionais da área responsável no estabelecimento hospitalar, ele tem que ser feito de forma segura, tá? Então, todos os profissionais envolvidos nessa etapa do gerenciamento de resíduos, todos eles usam o equipamento de proteção individual que a gente conhece como EPI, tá, gente? E a disposição final desses resíduos, tá, gente? Bom, de acordo com as resoluções que a gente viu até agora, a que cuida do meio ambiente é a CONAMA, né? E a CONAMA, ela estabeleceu os lugares, né, que podem ser depositados esses lixos, tá, gente? Ou esses resíduos. Então, nós temos o aterro sanitário, que tá bem clarinho aí no slide de vocês. Nós temos o aterro de resíduos perigosos, tá? Que são resíduos de indústria. Nós temos valas sépticas, nós temos aterro controlado e nós temos alguns lixões, tá, gente? Mas esses lixões aí, que vocês vê no template de vocês, né, no slide de vocês, mostra mais ainda a importância desse gerenciamento. A gente sabe que existem famílias que trabalham que tiram os seus sustentos desses lixões. Então, aí a gente percebe o quão é importante esse gerenciamento, porque no manuseio dessas famílias ali, né, nos famosos lixão, né, eles não vão correr o risco de achar um membro, de achar um feto, de achar um pérfuro cortante, de achar um medicamento vencido. Eu não sei se vocês já perceberam, já viram, já tiveram oportunidade de ver reportagens na televisão, mas quando é achado em um lixo comum esse tipo de resíduo que eu tô falando para vocês, o jornal cai matando em cima. Quando é achado um membro, quando é achado um feto ou um pérfuro cortante, até medicamentos vencidos. Por quê, gente? Porque ele traz todo um dano, tanto às pessoas que podem ter contato,
quanto ao meio ambiente. Então, o jornal, a mídia vai para cima no intuito de quê? De junto, né, descobrir de qual estabelecimento hospitalar que saiu aquele resíduo. E aí tomar as medidas cabíveis contra aquele estabelecimento. Bem, gente, então a gente percebeu aí, para a gente concluir de uma forma geral, que o objetivo do plano de gerenciamento de resíduos é o quê? A segurança, né, dos usuários, tanto dos trabalhadores e do setor dele também, né? Porque quando eu faço um gerenciamento de todo o lixo que é produzido no estabelecimento hospitalar, eu garanto o quê, gente? Eu garanto a segurança de usuários e trabalhadores, tá? A finalidade, uma outra finalidade do gerenciamento de resíduos também é diminuir a quantidade. Mas a gente sabe que é impossível não produzir esse tipo de resíduo, né? Então, quando se há um bom plano de gerenciamento de resíduos, essa quantidade de resíduos, ela pode ser diminuída, tá? Existem estudos que comprovam isso, que quando é feito um bom gerenciamento, os resíduos, eles não deixam de ser produzidos, porque é impossível um estabelecimento hospitalar deixar de produzir resíduos, tá, gente? Mas essa produção, ela pode ser diminuída, ok, gente? E também dentro desse plano de gestão, destaca um outro ponto aí bem interessante, galera, que é a sustentabilidade. O que é a sustentabilidade? A sustentabilidade nada mais é do que você utilizar os recursos provenientes do meio ambiente de forma racional, a fim de quê? De preservar para as populações futuras, para aqueles que logo vão vir, tá, gente? Então, o plano de gerenciamento de resíduos, ele trabalha bem com essa parte de reciclagem, reutilização. E quando se fala de reciclagem e reutilização, é impossível não se falar de sustentabilidade, porque quando a gente recicla, a gente preserva. Quando a gente reutiliza, a gente preserva também. Ok, galera? Então é o seguinte, eu vou ficando por aqui. Eu espero que tenha ficado clara a nossa aula de hoje. Porém, se houve algum ponto que vocês não conseguiram entender de forma clara, eu vou estar aqui de 8, né? Eu vou estar com vocês hoje das 8 até as 11h30, a fim de tirar todas as dúvidas que vocês, porventura, via ter. Beleza, gente? Beijo, tchau, tchau, até a próxima aula.